Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ben Schneider, sou professor do Departamento de Ciência Política no MIT. Quero fazer algumas observações sobre o potencial de co-living, ou moradia por serviço, como serviço. Vou começar com algumas tendências econômicas e sociais, mas como sou cientista político, vou terminar com algumas observações mais gerais e políticas. Primeiro, como você faz o cálculo sobre a demanda potencial para co-living nos Estados Unidos, pelo menos? Você nota que em grandes cidades tem muitos que estão alugando apartamentos que estão sobre cost burden. Quer dizer que estão pagando mais que 30% da renda em aluguel, que normalmente é acima do que se pensa necessário para poder financiar todas as outras despesas. Então, se calcula que nos Estados Unidos tem 20 milhões de pessoas nessa situação que teriam interesse em opções de aluguel menor, que seria o caso de co-living. Pelo lado dos donos das empresas, o cálculo normalmente estima que o rendimento por metro quadrado é maior em casos de co-living do que em apartamentos normais. Então, a equação econômica parece muito favorável. Agora, vou pensar mais do lado social, com algumas tendências que acho que são relevantes. Especialmente, estou pensando na geração milenária, e que tem hoje em dia 24 a 39 anos, e a geração Z que vem depois. Mas a maioria são as pessoas com 20 e tantos anos. Agora, a primeira tendência é isso de crescimento geral da economia compartilhada, sharing economy. Isso, muitos dos jovens já cresceram com o costume de compartilhar. Tem Uber, claramente, tem Airbnb, tem Craigslist, tem outros serviços. Então já tem não só a ideia, o costume, mas também para alguns a propósito, mais padrão de consumo mais sustentável. Eu vou voltar para isso com a ideia de como diminuir a pegada de carbono. Segundo, tem isso de teletrabalho, work from home, que é muito comum, que a pandemia deu uma aceleração enorme para as pessoas ficarem em casa trabalhando. Agora, isso não leva necessariamente para co-living, mas eu acho, no caso, seria as pessoas que moram sozinho, que trabalham em casa, vão sentir falta de mais contato humano, que seria uma das atrativas de co-living, nesse caso de teletrabalho. Agora, tem várias pessoas e também o relatório da Go dizendo que teletrabalho vai ficar mais ou menos nos padrões que estão hoje, das 20 e 30% da força de trabalho trabalhando em casa. Eu tenho algumas dúvidas na permanência. Vendo primeiro da minha área de educação, que tanto professores como estudantes estão com muita vontade de voltar para aulas presenciais. Vai ter uma parte que vai ser mais de virtual, online, mas sem substituir completamente essas aulas presenciais. E o que tinha antes, para as pessoas que se trabalhavam o tempo todo em casa, é que eles ficaram fora dos grupos de trabalho no escritório, das redes pessoais, das conversas informais e tudo isso. Então, eu acho que se algumas pessoas voltam para o escritório, aumentaria a pressão para os demais. Agora, não 5 dias
assim 9 a 5 cada dia. Eu acho que vai ser muito mais flexível, com opções para passar uns dias em casa, trabalhando outros dias em... Mas ficar só de casa, eu acho que não vai ser tão importante. Terceiro, tem isso também o relatório anota isso de nomadismo digital. As pessoas, se alguns que podem trabalhar em casa, tempo integral, tem a vantagem que podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, se claramente eles vão ser um mercado natural para co-living, porque com isso vão chegar a uma cidade que não conhecem, vão entrar tudo num contrato só, como mostra o relatório, com todo isso de conectividade e com algum contato social já instalada, capacidade de instalada social, se pode chamar. Quarto, esse grupo de jovens já tem outra relação com a cozinha, que normalmente, se vão para o escritório, pode ter comida no escritório, com as grandes empresas de tecnologia, pode ter assim, sair para comer num restaurante. E agora sim, eu acho que a grande aceleração da indústria de comida, entrega a domicílio, eu acho que isso, se a grande parte disso poderia ficar depois da pandemia. As pessoas já têm consumo de pedir, muito fácil. Então, quer dizer que o que falta no co-living comparado com o apartamento é isso, cozinha. Então, mas tem muitas pessoas que têm uma outra relação com comida que não é através de o que se faz na cozinha própria. Quinta tendência é aumento de tempo de viagem para escritório. Quando e se as pessoas voltam para o escritório, outro lugar de trabalho, vai ficar sempre um grande problema de commuting, de viagem de volta para o trabalho, que o relatório calcula em promédio para São Paulo 3 horas, que é um desgaste de tempo enorme. Então, pensando que co-living normalmente vai ter edifícios muito centrais, então vai ser atrativo para as pessoas que normalmente estão gastando muito tempo de viagem. Sexto, as pessoas estão formando famílias mais tarde. Quer dizer, que estão se casando mais tarde, tendo filhos mais tarde. Então, pensando nessa geração, as pessoas com 20 e tantos anos, amplia um pouco o número de anos em que poderiam ser clientes potenciais para um co-living. Se calcula nos Estados Unidos que as pessoas com 25 anos ou mais, 2/3 estão casados faz 20 anos atrás. Agora é só 60%. Então já essa faixa etária não se casa tão jovem. E sétimo, tem isso de intentional living, ou moradia intencional, com propósito, com metas, e normalmente é focado sobre uma vida mais sustentável. Maior diversidade pode ter também, mas o que co-living oferece em primeiro lugar, menos espaço, menos energia, e poderia ter assim, edifícios especiais, especialmente verde, que tenha maior atrativo para pessoas com essa meta de vida. Agora, vou terminar. Deixa eu pensar. Que tipo de empresas poderiam se interessar nessa faixa de co-living? Eu diria que poderiam ter muitos que são da área de hotéis, de Airbnb, de WeWork, isso de coworking, que poderiam expandir.
empresas de imobiliárias, claramente, todos eles poderiam ter capacidade e interesse em entrar nesse mercado. Eu não sei se tem grande economia de escala, eu acho que tem alguma, de ter edifícios em várias cidades com capacidade para centenas de locatários, e seria de interesse das pessoas, especialmente esses nomados, para poder ir para um lugar com co-living em Los Angeles para Chicago com a mesma empresa, então já sabem exatamente como funciona. Mas eu não acho que seja um mercado tipo winner take all, tipo Uber, porque não tem grande efeito de rede, network effects, e eu acho que poderia tem espaço para ter várias opções no mercado, não só uma só tipo de co-living. Agora, quero terminar com algumas ideias sobre problemas sociais e problemas que poderiam vir a ser problemas políticos, onde co-living poderia ser parte de uma solução. E o seguinte, agora o que está acontecendo em muitas cidades dos Estados Unidos e provavelmente em outras partes do mundo é o esvaziamento da classe média. Então, no mercado laboral, o que está no meio, que era assim, trabalho não muito qualificado, mas bem remunerado, você pode pensar no back office, historicamente. Agora, isso já saiu, não tem mais essa parte menos qualificada, mas com renda razoável. Então, o que sobrou é pessoas com altas qualificações, altos salários, pensando jovens profissionais, e as pessoas que trabalham para eles, fazem o café, fazem o Uber e tudo mais, que tem mais no patamar de rendimento menor, salário mínimo. Então, o que está acontecendo é que são os jovens profissionais que estão pressionando o mercado imobiliário e aumentando os preços para todo mundo, mas são os de salário mínimo que não têm condições mais de morar onde trabalham e têm que morar muito longe. Isso já está gerando tensão, conflitos sociais em cidades como Nova York e como São Francisco. Eu acho que co-living poderia ser apresentado como uma parte da solução. Em primeiro lugar, toma mais dos jovens profissionais em maior densidade dentro do co-living, aliviando um pouco a pressão para subir os preços no mercado geral de moradia. E se tiver, isso não sei, se tiver uma opção de co-living para pessoas de menor ingresso de renda, poderia ser ajudar também para solucionar a vida deles, de poder morar mais perto dos lugares onde trabalham. Isso poderia ser uma boa apresentação para a política local que está tentando resolver esses problemas. Agora, só algumas considerações finais, ou perguntas abertas, e mais sobre segmentos potenciais de co-living, que não tenho visto muito. Em primeiro lugar, pensando em Washington e Brasília, em ambos casos tem muita gente que vem de fora, nomeados políticos que vêm trabalhar um tempo, pode ser meses, pode ser alguns anos, mas não muito longo. E poderia que também trabalhem ali durante a semana e voltem para outro lugar depois. Então, co-living poderia ser ideal, porque tem já tudo montado para esse tipo de vida. Mas é um segmento bem pequeno. Agora, co-living para mulheres. Assisti a um YouTube dando avisos de como se preparar para morar em co-living por uma mulher que dizia, bom, eu tenho que levar spray de pimenta.
Agora, eu acho que vai ter muitas mulheres que vão dizer, não, se esse é o problema, que tenho que pensar nisso, onde eu moro, não tenho interesse. E, então, pode ser edifícios, tem alguns lugares que já têm andares específicos para mulheres só. Então, ou poderia ser um segmento separado. E, finalmente, pensando um pouco mais de pessoas da minha idade que poderiam ter interesse em co-living, moradia como serviço, eu diria que as pessoas já se aposentando, mas gostando de viajar, não precisa morar em um lugar específico, poderiam pensar, vou morar naquela cidade por 3 meses porque fica perto desses parentes, ou quero mudar para inverno para outro lugar. Então poderia também ter um segmento senior para essas pessoas, também de outro tipo de nomadismo. Bem, obrigado.